Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que é muito especial. Ela viabilizou e também sonhou junto comigo e acreditou, né? O Celestino, meu amigo, já de longa data, né, Celestino? Foi o primeiro podcast a 30 de maio de 2022. Hoje, para amanhã, Celestino, amanhã é um ano de Staycast. Legal, né? Legal demais. Eu fiquei lisonjeado com o convite na época e quando você me falou sobre o projeto em si, eu falei, cara, quero participar, quero estar junto e fui pé quente, né? Foi pé Porque quente mesmo. o Staycast é hoje um canal de comunicação muito forte no nosso mercado. Aqui passaram diversos protagonistas do nosso mercado, agregando muito valor para o corretor, para lideranças, para gestões, e isso de fato para mim é motivo de muito orgulho. Então, quero agradecer pela oportunidade que você me deu à época, e eu digo muito, Jefferson, que quando você apoia no começo, é apoio. Sim, Depois que deu certo, é carona. é carona. Então, o fato de ter participado no início e ter a oportunidade de ser convidado novamente, para mim é motivo de muita E é uma gratidão. data histórica, né? Um marco para nós, assim, Sem né? A dúvida. gente tá pequeno ainda, né? Mas para quem começou lá com uma estrutura bem pequenininha, com câmera improvisada, iluminação ruim, agora a gente vê uma estrutura um pouquinho melhor, dá uma alegria, né? Sem sombra de dúvida. Embora tenha sido início, desde o início eu vi muito comprometimento. Embora eu tenha tido a oportunidade de participar aqui no primeiro episódio, desde o primeiro, Jefferson, quando você tinha ali estruturado as perguntas, querendo entender um pouco mais a trajetória, eu já via ali uma oportunidade muito grande de crescimento do Staycast. Que E legal. por que que eu falo isso, né? Trazendo um exemplo de um atleta, quando você vê um atleta de alta performance treinando, ele não está buscando ser campeão. Ele já é campeão por si só e o que ele tem consigo é um caminho a ser trilhado até que ele chegue naquele objetivo de fato. O Staycast, a cada novo episódio, a cada novo convidado que aqui está, você tem tido a sabedoria de extrair o máximo de cada um dos convidados. E quando você assim o faz, traz para a nossa audiência uma oportunidade de pegar um insight e trazer para o dia a dia e colocar na prática e ter resultado. Então, o Staycast, desde o início, ele tem trazido isso. E é exatamente por isso que completa um ano, cada dia mais evoluindo e cada dia mais trazendo informação relevante para o Que mercado. legal. Alessandro, vindo da sua parte, a bagagem que você tem, inteligente de mercado, tudo para mim é uma alegria mesmo de saber disso. Alessandro, vamos lá. A gente gosta de extrair mesmo o potencial de todos aqui, porque a gente entende que quando a gente transmite a mensagem e a pessoa que está nos ouvindo aí, que são os corretores de imóveis, eles vão aprender, até com os momentos difíceis que a gente passa, com os melhores momentos, né, com as oportunidades que a gente está vivendo, as circunstâncias. E eu queria te perguntar algo assim, eu sei que você está numa nova fase, né? Você é um cara que sempre tem algumas decisões que são cruciais e você não tem medo de tomar decisão. Eu acho que uma das características sua forte é essa, né? Você sabe o que é melhor para você e você vai lá e enfrenta. Por que que o Alessandro é assim, essa ousadia, essa intrepidez? Poxa, excelente pergunta. De tempos em tempos, alguns colegas me fazem a mesma pergunta, mas eu nunca tive a oportunidade de responder ela em um podcast. Tá vendo o quão o Stay traz essa proximidade com a audiência? Eu sou realmente movido a desafios, mas também tem uma máxima que é: tá com medo, vai com medo mesmo. Não, eu não penso exatamente assim. Eu penso em riscos calculados, em fazer realmente uma estratégia para tomada de decisão. As movimentações que eu fiz no mercado, todas elas se deram por escolhas. E essas escolhas me levaram na direção dos meus objetivos. Então, quando você
avalia bem as movimentações, entende bem o cenário e entende que você pode agregar para essa nova empresa ou para esse novo desafio, as chances de dar certo é gigantescas e os riscos são mínimos. A movimentação que eu fiz agora, ela nunca mexeu tanto comigo nos últimos tempos. Isso porque quem viu o primeiro episódio, tá o convite aí, não deixe de acessar e assistir, eu contei aqui um pouco da minha trajetória de Sim. 23 anos de E mercado. que é linda, né? Que eu iniciei como panfleteiro no mercado imobiliário e dentro da primeira empresa que eu iniciei, eu passei por todas as áreas até assumir a área comercial como um todo. Então, esse grit, né, que é o gestor, o executivo, o profissional que tem aquela pegada de fazer dar certo. É claro que eu busquei o conhecimento acadêmico, me formei em administração, fiz uma série de cursos complementares, mas nada disso adianta se a pessoa não tiver uma coisa: vontade. Então, falando sobre o desafio, o que faz desse algo tão fascinante? Primeiro porque, na minha trajetória, quando eu saí da tenda construtora em 2007, em 2008 eu tive uma rápida passagem pela Living, para abrir as lojas da Living. Só que nesse período foi exatamente o momento do qual a própria Living, a Cyrela, decidiu manter em stand-by esse projeto de lojas, seguiu com os plantões evoluindo e eu tive o convite para ir para uma outra incorporadora. Jefferson, eu confesso a você que nos últimos 16 anos eu sempre trouxe no meu coração a vontade de voltar a trabalhar numa empresa do Grupo Cyrela. Ocorre que a Cyrela trabalha com altíssimo padrão, a Living hoje está muito bem posicionada em produtos acima de R$ 1 milhão e essa oportunidade se tornava distante. Nos últimos 7 anos, teve a fundação, o lançamento da marca Vivaz, uma empresa Cyrela muito bem posicionada no segmento econômico. E aí essa vontade, junto com uma paixão de poder fazer, abriu meus olhos para poder fazer esse movimento. Isso se deu nos últimos meses, estando na operação da qual eu estava, abri algumas conversações e estou assim Que apaixonado. legal. É algo realmente transformador e uma oportunidade de ter um projeto de vida. Eu lembro que a última vez que você veio aqui, a gente acabou de gravar o podcast, você falou, Jeff, você precisa estar comigo lá, vamos fazer as coisas acontecer, e você acabou nos colocando lá, né? E a gente, na mesma semana, a gente começou já a performar lá, começou a vender. Vocês venderam, acho que no primeiro ou no terceiro dia. Foi Você muito lembra? rápido. Foi assim. rápido, Já né? chegaram com a venda de um estúdio ali no Jardins. No Foi Jardins. super rápido. E foi muito legal aquela vínculo que a gente estreitou ali, né? De fazer a coisa junto. E aí eu percebi também em você, assim, Alessandro, que você é um cara que é ousado, assim, né? Você, mesmo a house lá que você tinha estabelecido, nova, você começou a performar e começou a ter resultado extraordinário ali que não tinha resultado, não era? Sem dúvida. Como que foi tudo isso, cara? É algo que eu realmente, o que eu citei agora, né? Sobre a questão do querer fazer. Eu consigo ensinar o profissional sobre produto, sobre crédito, sobre negociação. Eu consigo ensinar tudo no mercado imobiliário. A única coisa que eu não consigo ensinar o profissional é ter vontade. Então, no que diz respeito à vontade, eu sou bastante seletivo. É difícil isso. E- Não tem como, cara. Acho que não tem como você ensinar isso. Não tem como. A pessoa tem que Tem que realmente querer. ter gana, Nascer. tem que ter vontade, tem que estar intrínseco nela essa vontade de vencer. Isso chama-se. Me fugiu a palavra, mas é o pequeno sócio. É realmente uma pessoa que entra na tua equipe com uma vontade de fazer algo maior. E por conta disso, eu tenho um perfil de gestor e de corretor do qual eu realmente busco. Eu realmente faço questão de encontrar no mercado. Esse apetite, a pessoa tem que ter um. Tem que ser dentro, igual você falou, é intrínseco, né? Dentro dela, né? Exatamente. E aí, Jefferson, quando você me diz que esse movimento aconteceu na última operação recente, ela vem acontecendo de forma Gradual. regular em praticamente todos os desafios. Primeiro porque, como eu já tenho bastante tempo de mercado, alguns executivos já me acompanham.
E eles não me acompanham pura e simplesmente por eu ser um cara bonito, né? Pelo resultado. Eles me acompanham porque, de fato, Tem eles tiveram resultado. resultado e a vida deles foram transformadas. Quando eu digo cara bonito, eu sei que eu não sou, tá? E o fato de fazer com que eles tenham resultado permite que eles continuem me seguindo nesses É desafios. impressionante isso. E aí, nesse desafio anterior da qual eu tive, a gente tinha um resultado ali algo em torno de 20 negócios mês. Só para você ter uma ideia, o melhor mês de vendas da operação foi no lançamento aqui na Zona Leste, no Tatuapé, onde foi obtido no primeiro mês de vendas 27 vendas. A gente vendeu lá também. Naquele período em que eu entrei, o primeiro mês de vendas a gente fez 58 negócios. Ou seja, a gente praticamente dobrou o resultado de venda só com a nossa chegada. E aí, esse resultado foi aumentando de forma progressiva, mês a mês, atingindo um recorde atrás do outro, mas eu carregava comigo o desejo de voltar a fazer parte de uma operação maior, onde eu não Com mais tivesse, volume. onde tivesse mais volume e que principalmente a nossa liderança não tivesse teto. E é exatamente na Vivaz que eu encontro um ambiente fértil para que isso possa acontecer. E isso é legal, Jefferson, dos executivos que entraram comigo, alguns deles moram em Campinas, outros moram em Sorocaba, Nossa. alugaram um imóvel em São Paulo, trouxeram a família, mudaram os filhos de escola, porque acreditam, assim como eu, de que vai ser um projeto de Essa vida. responsabilidade, cara, é uma responsabilidade que é para poucos, né? Sem Para dúvida. trazer essa garantia, para mostrar isso, porque o mercado, a gente sabe que o mercado ele é muito complicado, né? Existe uma questão cíclica muito forte, né? Mas Sem dúvida. para a pessoa te acompanhar, é porque realmente ela viu algo poderoso, né? Sim, eles viram na prática e viram suas vidas transformadas. No que diz respeito a resultado financeiro, Sim, todos eles obtiveram. E o que diz respeito à transformação também, legal. eu percebo isso em cada um deles. Eu acabei de vir de uma reunião, estava com o Major, né, que é o Fernando, nosso gestor. Eu Ele, conheci ele, eu acho. ele é um jovem que agora tem 30 anos, mas começou a trabalhar comigo com 20 e poucos anos de idade. E no último lançamento nosso, ele foi campeão de vendas e ganhou um carro. Olha que legal. E, poxa, num determinado momento ali, antes desse feito, ele me falou: "Ô, Celestino, eu vou pensar aqui no meu discurso." Aí eu falei: "No discurso?" Ele falou: "É o discurso da vitória. Eu vou ser o campeão do carro." Então você vê o quão as pessoas, quando bem geridas e muito bem influenciadas, elas são capazes de acreditar nelas É mesmas isso aí. e capazes de mudar de vida. Que legal. Celestino, eu acho que tem uma questão sua também, que você é um cara que veio de baixo, né? Você não nem é herdeiro, nem nasceu rico, Sem dúvida. como você falou no primeiro episódio lá. E quando esses caras vêm de baixo, a grande maioria, existe uma resiliência maior, existe um comprometimento maior, existe um acreditar, que eu acredito assim, numa fé que é maior, porque a pessoa sabe, né, da onde ela saiu, para onde ela, qual o nível que ela tá hoje. E quando você chega nesse nível, você consegue levar outras pessoas também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito assim, existe uma série de formas de você liderar times e equipes, mas a melhor forma de se liderar, na minha opinião até hoje, é pelo exemplo. E quando eu digo para o corretor, olha, segue esse caminho, e quando eu digo para o gestor, olha, segue esse caminho, não é apenas uma inspiração, mas uma convicção de um caminho do qual eu já trilhei. Então, quando eu passo para a minha equipe um direcionamento, as chances deles olharem e falar, poxa, faz sentido. É muito mais assertiva do que alguém que te dá o caminho sem ter feito. Com mais propriedade, na autoridade, né? Na última conversa que nós tivemos, a gente até falou sobre isso bem brevemente. Mas, infelizmente, até na nossa conversa aqui, pessoal, antes da gente entrar ao ar, a gente estava falando sobre muitos profissionais que aparecem muito fortes, são relevantes nas redes sociais. Mas quando você olha o resultado no bastidor, ele não existe. Né? Quantos profissionais, infelizmente, hoje vivem de uma imagem, de um posicionamento na rede social, que no final das contas trazem status, mas não traz extrato. Eu prefiro ter uma Forte. vida voltada para o extrato, porque ela de fato me dá qualidade de vida que poucos têm. É forte isso.
Porque hoje o mundo ele já tá muito fake, né? Tem muita coisa de muita vaidade, né? E acaba que, de certa forma, você ter só um posicionamento é só uma vaidade que você tá sendo estimulado, mas na real aquilo não vai fazer sentido pra você, né? Eu estou falando da nossa área, é claro, mas isso serve para todas as Todas as áreas, né? áreas. Você precisa realmente ter um cuidado muito grande entre o que você vê na rede social e o que é real, porque ninguém mostra infelicidade, ninguém mostra insucesso, ninguém mostra problemas nas redes sociais. O que se mostra é sucesso. E o sucesso ele só acontece em cima do palco. O que acontece por trás das cortinas é o que leva a pessoa até ali. Então, eu tenho um cuidado muito grande de quando estou com as pessoas, procurar entender sim o sucesso, mas o sucesso ele deixa rastro. E quando você vai atrás desses rastros, você é capaz de identificar o caminho e chegar lá mais rapidamente. Então, valorize sim os resultados, mas principalmente a trajetória. Sim. A trajetória é o que vai te levar ao caminho do Alessandro, esse sucesso. desafio novo que você tá hoje, você levou uma galera pra lá. Eu tô tentando lembrar o nome daquele rapaz que eu conheci lá na IES que tava com você, que Tá? era seu gerente. Quem que era? O meio fortinho, moreno? É o Cardoso, não? Cardoso, acho que é o Cardoso. Ele está como Cardoso agora, mas o nome dele é Leonardo. Leonardo, Leonardo Cardoso. eu vi que ele foi, algumas pessoas também. Você já levou um time pronto? Como é que você tá hoje, assim? Olha que interessante, né? Enquanto eu vejo muita gente anunciando nas redes sociais vaga, eu fiz uma postagem dizendo que não estava contratando. E aí muita gente mandou, mas por que não está contratando? Eu quero fazer parte do negócio. E aí eu fiz um outro vídeo dizendo, ok, eu tenho 2 vagas para gerentes, mas eu quero contratar mulheres. Então, assim, falando sobre o time, eu iniciei nesse novo desafio com 6 gerentes. 3 deles vieram comigo do interior, Campinas e Sorocaba, e 3 deles são daqui de São Paulo, capital. 6 homens. E aí eu falei, não, então eu vou abrir vaga para mulheres. Hoje eu conversei com uma executiva maravilhosa, uma tremenda experiência de mercado, vai se somar a gente aí nas próximas semanas. E tem uma outra executiva que deve mudar de Rio Preto para cá, mas trabalhou aqui durante muitos anos, uma tremenda profissional, escritora de livros, muito boa, muito bem posicionada no mercado. E aí eu devo fechar com 8 lideranças, sendo dessas 2 mulheres. E seguimos contratando corretor, alguns gerentes já estão vindo com o time. Eu quero dizer que a entrada minha na Vivaz não foi para fazer 1, 2 ou 3 lançamentos. É para um projeto de vida. E Legal. para isso eu entendo o projeto como uma maratona, que deve crescer mês a mês ao longo do período e para os próximos anos. Eu vi uma postagem sua recentemente que eu achei muito forte, sim, provocativa. Que você falou assim, o corretor, você que tá aí não sei quantos meses sem vender, e seu gerente chega e fala que é normal isso, não é normal. Que Eu legal, achei forte que aquilo ali. E bacana que de você fato viu. não é? De fato é. E assim, se eu puder dar uma dica para você que está entrando no mercado imobiliário, fuja dos figurões. Não tem nada de errado em você ter um bom carro e você ter uma boa vida. Isso é algo que é proporcionado pelo seu trabalho. Mas no momento em que você identificar que a sua liderança está muito mais preocupada com lifestyle e não com a sua trajetória, não com o seu resultado, com a sua mudança de vida, sai fora. O bom gestor é aquele que não fala mais sobre ele, mas que é capaz de transformar a vida do outro. E isso, quando acontece de forma genuína, é algo a ser resultado. É algo capaz de trazer resultado. Sim. E que dica que você daria para a pessoa escolher um bom gestor, uma empresa boa para trabalhar? O que que a pessoa tem que enxergar, o corretor? O corretor que vai iniciar na operação e quer ter uma dica sobre o melhor lugar e o melhor momento para se entrar, primeiro, busca entender o histórico da empresa. Veja sobre a questão de entregas de obra, veja a questão do compromisso com os prazos, veja a questão do compliance, veja a questão da seriedade que se tem no negócio, o tempo que a empresa tem de mercado. Isso te dá alguma segurança em longo prazo, tá? Pensando em lideranças, veja
o quanto a liderança que está te chamando é delivery. Então, por exemplo, quem me acompanha nas redes sociais, entra lá no meu Instagram, alessandrocelestino.comercial. Você vai ver que eu passei por algumas organizações e nenhuma delas faltou gente, e nenhuma delas faltou venda, e nenhuma delas faltou recordes. Forte Então, isso, de hein? lá você consegue visualizar todas as metas batidas, os prêmios atingidos e as vidas transformadas. Isso é um bom caminho para você ter a certeza que entrou no lugar certo. Escolha bem a empresa, escolha bem a liderança e se dedica ao máximo. Sua vida vai mudar. Alessandro, eu vi uma pessoa que eu achei muito engraçado. Eu fui contratar como gestor e falou assim: abre aí seu CRM, deixa eu ver todas as suas vendas. Mas aí depois eu achei meio assim um cara um pouquinho arrogante. Sim. Mas eu falei, depois que saiu, eu até fiquei pensando, eu falei, cara, o cara fez certo mesmo, né? Uhum. Pra saber o que que tá entrando, né? Pra Tá. não vender ilusão, né? Porque o mercado às vezes vende ilusão, não vende, Alessandro? Sim, sim, sim. E isso que você falou aí, eu acho que muito congruente e coerente no sentido de a pessoa validar, né? Realmente que tem resultado. Não o Né? pavão, né? Que é o cara pavão que só carrão, aquela coisa toda, mas só pra inglês ver, né? É importante que a pessoa consiga demonstrar, não só através de palavras, mas também demonstrar através dos feitos, que de fato os resultados aconteceram. Essa questão de me mostra aí como é que tá o seu CRM é bastante provocativa, mas faz sentido, é claro. Mas tão importante quanto isso, eu diria que é verificar os feitos, sabe? Por onde a pessoa passou, que tipo de comportamento ela teve, que tipo de entrega ela faz. Eu diria que no que diz respeito à liderança, pesquisa a questão do comportamento do líder, né? Se ele de fato apoia o time, encoraja e busca as metas de forma comprometida. Eu vejo ainda nos dias de hoje profissionais que são contratados e que no durante um período, se ele entregou, o líder aproxima, se ele não entregou, ele fica de lado. Então, isso, É isso, isso isso é mesmo. uma tremenda dor. E aí, sobre o vídeo que você viu, o vídeo foi exatamente essa provocação. Eu vejo diversos profissionais que entram no mercado imobiliário com um perfil super adequado, com uma pegada incrível, mas que depois de 2 meses deixa o mercado, não deu certo e vai buscar uma outra oportunidade. Será que esse profissional que deixou o mercado imobiliário decepcionado, às vezes endividado, não poderia ter dado certo? Jefferson, quer ver um dado importante? No Brasil, 85% dos profissionais que entram no mercado, depois de 4 meses, deixam a profissão. 85%. Nos Estados Unidos, 85% deixam o mercado depois de 2 anos. Então, olha o quão nós somos no mercado uma máquina de moer bons possíveis profissionais. Eu tenho um cuidado muito grande em cada contratação falar sim que existe um sonho grande a ser realizado. Até porque eu sou prova disso. Eu pude desfrutar de bons números e bons resultados muito rapidamente. Mas para isso, a minha dedicação foi muito acima da média. Eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair, o cara que mais ligava. Uma frase que eu gosto muito é: um dia ruim sempre vai ser superado por 100 ligações dia. Ou seja, você quer entrar para o mercado imobiliário e quer gozar dos números que se dizem possíveis? Dá para fazer, desde que você chegue cedo, saia tarde, ligue o tempo inteiro, faça anúncio o tempo inteiro, faça a sua investimento em tráfego, faça as ações externas, faça os corujões e estude. Então se você fizer parte do que eu estou dizendo, com regularidade durante 90 dias, você pode ter certeza, você vai vender. Eu não quero ser pessimista, não, e nem negativista sobre um comentário que eu vi de uma menina aqui que veio gravar o podcast lá da Ecom. Ela falou que viu no gerente, viu, nem poderia falar o nome aqui porque é ruim falar, né? Da cozinha dos outros. Mas ela viu um corretor, uma senhora, na verdade uma corretora, uma senhora passando mal no plantão e desmaiando no plantão porque não tinha comido. E aí depois ela viu essa senhora vendendo doce, bolo, vendendo aquela coisa toda. E ela falou assim pro gerente, né? Ela era gerente, o par dela falou assim, cara, manda essa mulher embora, ela não é corretora, ela não tem perfil.
eu entendo também que existe um lado de que qualquer pessoa hoje pode ser corretor. Tem a visão de gestor que é assim. Sim. E nem todo mundo pode ser corretor, Celestino. Essa é a real. Tem que ter uma vocação, o cara tem que ter uma disposição, tem que ter um apetite que você não consegue colocar dentro dele. E aí, você contrata qualquer pessoa, você vai ter um turno-ovo gigante, você vai ter uma, um estigma ruim do mercado, até a sua própria gestão vai estar comprometida, vai depor contra você, Uhum. né? E eu percebo também que tem muito erro também da parte de gestão também, não tem, ô Celestino? Tem algumas falhas que a gente não pode negligenciar. Tem muitos gestores que se julgam como bons comunicadores, bons líderes. Mas existe um número real que 70% dos profissionais que deixam a sua posição profissional deixam por falta de comunicação com as suas lideranças. Então, peraí, nós temos um antagonismo aqui. Os líderes se avaliam, em sua maioria, como bons comunicadores, enquanto os profissionais deixam as empresas cada vez mais por problema de informação e relacionamento. O gestor no mercado imobiliário que mais se destaca é aquele capaz de ouvir o seu time, buscar alternativas e direcioná-los a ter resultado. Quando você é criterioso na hora de contratar, você sempre irá demitir menos. Ocorre que a ânsia da contratação é sempre tão grande que boa parte dos profissionais que poderiam ter sido poupados na entrada são trazidos para dentro e logo são deixados para trás e o resultado não acontece e cria esse estigma de que a corretagem pode ser algo difícil. Não é. Desde que você encontre ali o seu partnership, seu pequeno sócio, que entre no seu time com treinamento, com acompanhamento, com suporte, com as ferramentas certas. Isso é capaz de transformar um time de alta performance. Sim. Eu fiz uma reunião essa semana, na terça-feira, com as minhas lideranças. E enquanto nós iniciávamos a pauta, eu perguntei para eles assim: o que é uma equipe? E aí cada um deles fizeram ali uma reflexão, um discurso do que era uma equipe. E a gente indo na pesquisa, no Google, e colocando o que é equipe. Equipe é um grupo de pessoas com características e talentos diferentes, unidas através de um mesmo propósito e objetivos e comprometidas com uma meta. Olha Que o que que é, legal, né? olha o É que que é. na etimologia É, a tradução da palavra. Exatamente. Então, para se ter uma equipe, você pode sim ter perfis diferentes. O que você precisa estar alinhado É o é propósito único o ali, né? propósito, os objetivos e a meta. Eu perguntei para eles logo em seguida: quais são as suas metas? Peguei a meta pessoal, o sonho de cada um deles, os objetivos pessoais e profissionais, grandes feitos dos quais eles se orgulhavam. Se você é gestor no mercado imobiliário e não é capaz de conhecer o seu time, saber os sonhos, os anseios, o que é objetivado para a família, como você vai saber direcionar esse gestor ou esse corretor a atingir o maior resultado? Celestino, eu aprendi um negócio com você que eu sou um cara bom de memória, assim. Eu aprendi algo com você que quando você veio pelo primeiro podcast aqui, que você falou o vendedor inesquecível do tênis. Você até perguntou pra mim aquela jogadinha que você fez ali. Muito bom. Aquilo ali eu ilustro até hoje, eu faço até hoje, porque a gente aprende com todo mundo, a gente extrai coisa aqui e vai Sem dúvida. aprendendo, né? E eu queria te perguntar algo aqui hoje. Eu vou deixar um gostinho de quero mais aí pro cara assistir o primeiro episódio também pra saber essa analogia que você fez aí. Muito bom. Vamos deixar pra ele assistir, né? Porque Legal. essa analogia eu aprendi e eu uso ela, eu aplico ela. Mas eu queria tentar extrair algo de você aqui, porque eu sei que você é um cara estratégico, você tem método, estabelece culturas, rituais, tudo isso que é novo, né? Eu vejo assim, tem gestores, principalmente diretores, né, que estão na cadeira de diretores de incorporadoras, os caras têm o estilo de vida deles já, eles sabem fazer as coisas, eles sabem dirigir, sabem falar, né, sabem fazer tudo, mas eles não conseguem replicar, multiplicar,
fazer a multiplicação no que sentido? De levantar um líder igual ele. Ele não consegue transmitir isso. Ele faz na espontaneidade, ele faz isso no automático, mas tem gente que já coloca isso no processo, já consegue Sem ter, dúvida. não é, uma coisa sistêmica assim. E eu percebo que você faz isso, porque você falou para mim agora, eu fiz essa reunião, já idealizei os sonhos das pessoas, isso, aquilo. Você tem isso formatado, você faz as coisas intencional. Você tá entendendo o que eu tô querendo Sim, dizer? sim, sim. E eu queria te perguntar, desse tempo todo, como gestor, como dono de imobiliária, dono de house, passou por grandes incorporadoras, o que que você acha que teve resultado, que você construiu, que você fez diferente e que as coisas conseguem, né, deixar relevante mesmo? Eu acredito que o que faz a diferença na minha liderança e que através dela cria-se novos multiplicadores é principalmente o fato de ouvir as pessoas. Eu, quando entro em uma nova organização, e nem sempre eu entro com um time do zero, normalmente eu assumo parte da operação que já existe, eu faço questão de sentar com cada um e falo: calma, não é uma entrevista, você já faz parte da organização. Mas para o caminho que a gente vai seguir daqui para frente, eu preciso te conhecer um pouco mais. E aí faço questão de entender da onde a pessoa veio, qual tipo de criação ela teve, o conhecimento acadêmico. Eu realmente faço uma leitura geral. Em cima disso que eu ouço, eu faço um planejamento, falo: olha, faz sentido para você? A gente pode combinar isso? Isso chama-se alinhamento de expectativas. Quando você alinha as expectativas com o profissional de quem ele é e onde ele pode chegar, você explica o seu estilo de liderança, você explica o seu objetivo também, é algo que se constrói juntos. Seja a cultura ou o objetivo de longo prazo, você não impõe para ninguém. A única forma, Jefferson, de você guiar a sua equipe em um caminho de crescimento é o liderado identificar que a criação foi participada com ele. Então, ninguém tem engajamento com algo que é entregue pronto. As pessoas sempre vão se engajar com algo que ela participou da criação. Então, eu vejo diversos profissionais que trabalham comigo no dia a dia. Alguns já com a vida transformada, eles falam: Celestino, eu lembro que tal dia você me trouxe tal coisa. Forte isso, Eu tenho o Zelito, tá comigo agora na Vivaz. Ele teve comigo numa outra operação há 10 anos atrás e ele trouxe para mim um fato. E ele dividiu comigo o seguinte ponto, né? Ele falou: Celestino, lembra um dia, 10 anos atrás, olha como a nossa responsabilidade enquanto grande, líder né? é grande. Ele falou: cara, lembra um dia, Celestino, que eu te trouxe um problema e você me falou assim, certo? E ele disse que chegou apavorado. Hoje ele é super experiente, tem uma tremenda bagagem, mas ele trouxe um problema. Eu falei: certo, como você resolveria? Aí ele disse: poxa, eu esperava que você fosse me dar a resposta, na cabeça dele na época. Ele falou assim: poxa, eu tô pensando em fazer assim, assim, assado. Eu falei: cara, é um bom jeito de resolver. Faz, se você tiver qualquer dificuldade, levanta a mão e eu vou te ajudar. Ou seja, existe uma liderança que tem as respostas prontas para tudo, existe uma liderança que vai e faz tudo, e existe uma liderança que não faz nada. Como eu torno os meus líderes melhores líderes? Fazendo com que eles assumam protagonismos. E no momento em que ele começa a tomar pequenas decisões, ele sempre estará pronto para tomar decisões maiores. É por isso que eu, com orgulho, posso dizer que diversos profissionais que trabalharam comigo hoje são diretores, executivos, alguns montaram até incorporadoras ao longo de todo o país. Então, esse é o papel de uma liderança, é ser capaz de liderar pessoas para que não fiquem o tempo inteiro sob a sua gestão, mas que possam crescer e seguir os seus Você me caminhos. ensinou algo aqui, eu vou pedir perdão para a equipe hoje, que eu errei, e eu vou fazer esse conselho que você falou aí, ó. Reconhecer, porque eu acho que o líder tem que ser humilde também, né? De reconhecer o erro. Porque eles erraram aqui, eu falei: cara, faz isso, mas eu vou abrir para eles também. É importante, assim, ó, Isso que você falou é muito forte, cara. a Sabe o que você falou? a liderança não Não, pode mas ser você não centralizadora. tem, não, mas nem é questão de centralizador, mas o que você falou, talvez você nem viu, claro que você viu, né? Mas fez muito sentido. Você falou assim que ninguém vai engajar
numa coisa que você decidiu. Sem dúvida. Sem ela idealizar. Sem dúvida. Não existe engajamento se não houver participação. Isso é uma frase Então, de efeito, cara. Não, é uma frase de efeito, é algo do qual eu acredito e executo. Não existe engajamento, não existe cultura quando você traz pronto. Forte. Aliás, o conceito de cultura é exatamente isso. Tem empresas que iniciam do zero. E o CEO, o presidente, o dono da pequena empresa, sai executando. Ele tem contas para pagar, ele tem meta para bater, ele tem os desafios, ele sai simplesmente fazendo. Passa 1, 2, 3 anos, a empresa está consolidada, ou pelo menos já venceu os primeiros desafios, e ele diz, agora eu preciso implantar a cultura. Esquece, a cultura existe desde o primeiro dia. A cultura é tudo aquilo que acontece depois que o dono sai da empresa. Ou seja, quando você, dono de empresa, sai para fazer uma reunião externa, o que fica no seu escritório é a cultura que prevaleceu. Quer ter uma cultura forte? Seja um líder que dê o exemplo e, principalmente, um líder capaz de dividir com seu time as responsabilidades, os desafios, os sonhos e as metas. Segura esse rojão. E o sonho e a meta não é somente onde a empresa quer chegar. Uau. O sonho e a meta é onde o seu gestor, o seu corretor, o seu diretor, o seu superintendente quer chegar. O caminho é através da organização, isso é uma verdade, mas pode ser a compra de um novo imóvel, a troca do carro, os estudos do filho, uma viagem internacional. Ontem, na minha reunião com o pessoal, o que a gente levantou foi exatamente isso. O que cada um deles tem como objetivo. Se eu puder fazer, de alguma forma, uso desse estímulo para levá-los a realizar esses sonhos, você pode ter certeza que todas as minhas metas serão batidas. Forte, hein? Sou Deeple. Isso aí é muito profundo. Eu tenho certeza, Alessandro, que as pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que até o corretor de imóveis, cara, quando ele consegue entender algo humanizado, algo que faz sentido, as pessoas falam assim, cara, eu quero andar com o líder assim. O líder que é um líder bom, as pessoas, ele não precisa chamar ninguém. Sim. Não é verdade? É verdade. É. É verdade. Muda. Uma coisa é você dizer para o seu time, o caminho é aquele e vai. Outra coisa é você falar, o caminho é aquele e vamos. Vamos junto. Então, isso muda. Isso muda o jogo. Muda o jogo. Alessandra, de praxe que a gente tem aqui, né, que é uma questão que a parte do programa aqui que a gente fala, o corretor face to face, ou tete a tete, é o cara a cara com o corretor, que é o nosso público-alvo, é o corretor de imóveis. Eu queria te perguntar, o que é um bom corretor para você? Um bom corretor, ele precisa ter bastante resiliência, porque o trabalho do corretor é extremamente desafiador. Ele precisa ter muita inteligência emocional, porque o nosso trabalho como corretor ele é feito de mais nãos do que sim, mas quanto mais nãos você acumula, mais perto do sim você vai estar. Um bom corretor é aquele que é incansável na hora de estudar. Ele precisa saber sobre pessoas, sobre produto e sobre crédito. E concomitante a isso, ele tem que ter uma ambição fora de série. Porque não pode escolher a corretagem sem ter uma vontade de conseguir atingir sonhos grandes. E o que é um bom gerente de vendas? Um bom gerente de vendas é aquele profissional que, através de muito trabalho, conseguiu ter resultados, mas carrega consigo uma vontade genuína de ajudar mais pessoas a trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. É ele ter a humildade de deixar o protagonismo e focar em transformar a vida dos profissionais da sua equipe. E um diretor que está na sua alçada aí, na sua convergência. O diretor trata-se de um executivo que entendeu bem o seu papel, tem objetivos muito claros, mas entende que para poder atingi-los, ele só vai conseguir fazer isso através das escolhas certas, das pessoas certas e do desafio certo. Feito isso, somado com a capacidade de gestão e uma vontade inabalável de transformar vidas. Forte.
Muito bom, Alessandro. Alessandro, você é um cara que. Por isso que tem que sempre voltar aqui, cara. Porque Muito obrigado. você é uma enciclopédia do mercado imobiliário. Muito bom. Tem muito a agregar, muita coisa para somar. E eu queria que você falasse também, Alessandro, porque como você é um cara que consegue transitar e enxergar o cenário do mercado imobiliário, nós estamos num momento hoje de muita oportunidade. Eu acredito que sim, que tem momentos que a gente consegue ver que o mercado está sendo tracionado, assim, né? É uma tração, tem uma rampagem. Eu acho que nós estamos nesse momento da grande onda do mercado, Uhum. né? E tem um momento que a onda cai também e vai embora. O que que você tem achado do mercado nesse momento, assim? Quais são as suas perspectivas de mercado? Principalmente pelo seu segmento, assim, que eu vi que a sua decisão foi certa, a gente estava falando aqui nos bastidores. O que que você tem visto, o que que você acha, né? Primeiro sobre mercado. Falando sobre mercado, eu vejo grandes oportunidades porque a taxa de juros continua reduzindo mês a mês e isso, de certa forma, aumenta a oferta de crédito, logo aumenta também a demanda, a procura. O que você, profissional, precisa estar atento é que o melhor momento para se vender e para se comprar imóvel é agora. Por quê? Porque com o aumento da oferta, a procura vai aumentar e logo em seguida os preços também sobem. Então, o momento ideal para você entrar no mercado e ter resultado é agora. Pensando estrategicamente, os profissionais do mercado, as empresas, estão sempre atrás do que é conhecido como um oceano azul, que é algo no mercado em que ninguém faz e que pode trazer um resultado muito rapidamente. O oceano vermelho, que é o oposto disso, é um mercado extremamente competitivo, repetitivo, onde todos brigam pela mesma fatia. Falando sobre a oportunidade do qual eu vi, o mercado imobiliário na capital, ele é disputado por grandes empresas, onde os players cresceram demais e está bastante inchado. E muitos profissionais se debatem em meio a esse ambiente. Na minha escolha, eu queria uma organização que me trouxesse segurança. Não segurança como estabilidade, Sim. mas que garantisse algo a longo prazo. Falar em trabalhar em uma empresa Cirela, que tem mais de 60 anos de mercado, e toda a credibilidade que se tem, é algo do qual eu não preciso sinalizar para vocês aqui. Mas falar sobre uma empresa com 7 anos de mercado, que é a Vivaz, uma empresa do grupo Cirela, que está muito bem posicionada no segmento econômico, é sim uma grande oportunidade. E aí o que eu vejo? Uma empresa que vem lançando de forma progressiva, mês a mês, ano a ano, que esse ano tem aí como meta colocar à venda 11 produtos, desses faltam apenas 8 para lançar esse ano, dá mais de um lançamento por mês, e no Sim. próximo ano tem 3,5 bi para lançar. Ou seja, nós somos uma empresa gigante que pertence ao maior grupo do mercado imobiliário hoje, mas que tem uma força de vendas enxuta, chamada Vivaz House, que tem apenas 2 anos e meio de história. Jefferson, nesse desafio, nós temos apenas 3 diretorias, com pouco mais de 20 gerentes e 160 corretores. Eu fiz questão de estar aqui hoje, pois nesses últimos 7 anos de trajetória Vivaz, foi o primeiro lançamento feito pela Vivaz na semana passada, onde a House teve um número maior, o dobro de vendas da sua parceira, já consolidada há 7 anos. Então, nós estamos entrando no melhor momento da empresa, no melhor ano de lançamentos e com muito investimento da Cirela para fazer dessa uma das empresas mais importantes do segmento econômico. Estrategicamente, tudo está a favor. O restante é grit. É realmente trazer um time que esteja com a faca no dente e que entenda que é o melhor momento. Você, corretor, você, gestor, que está numa empresa hoje inchada na capital, inflada, saiba que talvez a oportunidade que você tanto almeja já passou
Enquanto aqui, na Vivaz House, a sua oportunidade está a poucos passos da sua dedicação. Eu quero convidar você a fazer parte disso. Olha isso, o que é isso? Deu já até o pitch já, né? Alessandro, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o mercado imobiliário, né? Vamos deixar o gostinho de quero mais. Eu não quero que você entregue tudo aqui, porque se entregar tudo, a galera não vai ouvir mais, né? Perfeito. Tem muito mais coisa para poder falar. Até não tem, Alessandro? Tem muita coisa para falar e para mim é sempre um privilégio estar Sim. aqui. É uma conversa enriquecedora e eu tenho certeza que se a gente falou há um ano atrás e o Staycast teve todo esse crescimento, toda essa movimentação, o que será nos próximos anos? Deus abençoe. Tenho certeza que muitos outros grandes executivos passarão por aqui. Sim. E eu não tenho dúvida de que o Staycast continuará sendo um excelente canal de aprendizado e de informação valiosa. Legal. Por falar em informação valiosa, eu queria dizer, voltado muito para o corretor. O mercado imobiliário ele traz sim grandes desafios, mas nem sempre oportunidades imediatas. Se você está no mercado imobiliário hoje, está plantando e a colheita ainda não veio, eu quero sinalizar para você que saiba quais são as sementes que estão na sua mão e efetivamente o que você está plantando. Se você tiver nas suas mãos boas sementes, das quais você esteja plantando, regando diariamente, não tenha medo, você vai colher o que você está plantando. Pode ter certeza, às vezes em menos tempo, às vezes em maior tempo, mas você vai colher. O mercado imobiliário é para aquele que persiste e acredita. Se dedique um pouco mais, você vai chegar lá. Uau! Muito bom. Quero desejar aí, mais uma vez, agradecer, na verdade, né? Agradecer você, a Celestino, Alessandro, que ninguém conhece na Vivaz, Celestino, né? Mais uma vez, por ter vindo aqui no programa, aqui, pela sua disponibilidade. E quero agradecer você, ouvinte. Hoje fazemos 1 ano de Staycast. 1 ano de sucesso. 1 ano de sucesso. Eu quero te pedir, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo, porque a gente só vai crescer se você contribuir conosco e divulgar esse vídeo, mandar nos grupos, falar assim, veja esse vídeo aqui, ouve esse podcast que vai fazer muito sentido. Isso vai enriquecer outras pessoas, né? O Celestino falou aqui que tem alguns insights no podcast. Você vê um cara do gabarito, da bagagem do Alessandro, ouvindo outras pessoas e fala que tem insights, imagina a pessoa que está começando agora, ou a pessoa que está precisando de ouvir uma palavra, alguma coisa para ajustar ali, né, Alessandro? Sem dúvida. Não faz todo sentido? Total sentido. Olha, os insights são importantíssimos. Tão importantes quanto ele é o que você vê, o que você ouve e o que você coloca em prática. É isso aí. Se você tiver... tem muita gente que maratona assistindo Netflix. Maratona, se permite maratonar assistindo Staycast. Se você é do mercado imobiliário, aqui nesse lugar passaram diversos executivos, todos eles com algo em comum. Tiveram resultado. Você quer ter resultado? Pega os episódios e assiste. Se você pegar em cada um dos episódios uma dica, um ponto e colocar em prática, pode ter certeza, Jefferson, nós teremos outros campeões Com atuando com a gente. E a gente tem um cuidado aqui muito grande, Celestino, de trazer pessoas realmente que vai contribuir, que tem resultado. A gente não traz qualquer pessoa, entendeu, Alessandro? Sim. E é isso. Um grande beijo, um beijo no coração. Manda um beijo aí, Alessandro. Obrigado, pessoal. Um forte beijo. Tudo de Sucesso bom pra todos. vocês. Tchau, tchau.